Antes de começarmos, quem é que aqui dentro vê o extremamente desagradável? Vê não, houve algumas. A semana passada houve um episódio muito giro sobre o Sam the Kid. Sim, algumas caras a dizer que sim. E uma das coisas que eles falaram era, em vez de ser body shaming, era o grammar shaming. Então, eu estou a fazer já aqui full disclosure. É a minha primeira apresentação em português desde a pandemia. Portanto, espero que não façam grammar shaming comigo. Então vamos começar. Simplesmente que é para termos a certeza que estamos todos no mesmo nível. O que é inovação? É importante para mim clarificar que invenção não é inovação. Quando trazemos uma invenção para o mercado, então aí é uma inovação, ok? Tem esta parte muito importante da comercialização, de realmente criarmos valor, não só ter uma grande ideia. E se pensarmos um bocadinho, ok, muito bem, isto é inovação, sustentabilidade. Existem várias formas de pensar a sustentabilidade, Donut Economies, ESG, Planetary Boundaries, que é do Stockholm Resilience Center, onde eu costumava trabalhar, economia circular, etc. Eu, pessoalmente, gosto muito da definição do Triple Bottom Line. Esta ideia que temos de pensar nas pessoas, no planeta e no lucro. É pena não haver lucro com P, não era? Porque assim ficava o PPP. Não há. Pronto. Mas a realidade é que nós estamos mais ou menos nesta situação. E acho que podem ver pelo tipo de referências mais ou menos a minha idade. Eu sei que parece que eu tenho 18 anos, mas as minhas referências... Então, eu acho que realmente nós estamos neste momento histórico, não é? Tipo, está tudo a arder e nós não estamos a conseguir alinhar naquilo que temos de fazer. E uma das coisas que eu identifico em muitas organizações é isto. Isto é a oldie but goldie da inovação. A ideia de, quando nós temos de criar alguma coisa e estamos pressionados com o tempo, não é? Simplesmente temos que resolver isto. Vamos, corre. Mas se calhar não estamos a utilizar as melhores ferramentas. Se calhar não estamos a fazer isto com as melhores frameworks, com o melhor conhecimento para resolver estes desafios. E é exatamente por isso que eu acho que é tão importante nós falarmos de sustentabilidade e de inovação. Ligar estas duas disciplinas. Principalmente por duas grandes questões. Porque vamos ter a questão das inovações. Normalmente, quando falamos de inovação e sustentabilidade, penso que a maioria de nós pensam aqui nas inovações, soluções concretas. Mas eu acho que é muito importante também nós pensarmos naquele ponto de cima, nas capacidades, dynamic capabilities. A ideia de que quando nós estamos a fazer alguma coisa, seja o que for, existem processos, metodologias, etc., que nos ajudam a fazer essa coisa. Ora, como é normalmente um projeto de sustentabilidade? A generalizar um bocadinho. É um processo, é um projeto que tem muita incerteza, é um projeto muito complexo, é um projeto em que nós precisamos trabalhar com muitos stakeholders diferentes. Como é que se diz stakeholders em português, já agora? Partes interessadas. Portanto, se nós temos um projeto que é complexo, tem muitas partes interessadas, um projeto que tem muita incerteza, é um projeto que existem desafios a níveis de leis, não sabemos muito bem onde é que vamos acabar, a nível daquilo que os consumidores querem efetivamente, incerteza política e mesmo incerteza ambiental. Nós estamos num contexto em que efetivamente não sabemos onde é que as nossas planetary boundaries vão estar no futuro. Portanto, existem muitas incertezas. E quem é que é muito fixe a trabalhar com incerteza? É a inovação.
A inovação, os projetos de inovação, são intrinsecamente projetos muito complexos, com muita incerteza, com muitos stakeholders, partes interessadas, que têm desafios a nível de leis, etc. Portanto, a forma de trabalhar é muito semelhante. E a inovação já desenvolveu um vasto corpo de conhecimento de como fazer isto. Existem metodologias ágeis, formas de compreender o fracasso, formas de trabalhar a nível interdisciplinar, fazer essa gestão das partes interessadas, processos orientados para a mudança, focados no futuro, colaborativos, etc. A forma de pensar que normalmente as pessoas da inovação têm de trabalhar com um portfólio. Nós sabemos que muitos dos desafios, todos os desafios que nós temos a nível de sustentabilidade, não há tipo silver bullet, fazemos isto e está resolvido. É preciso nós termos uma perspectiva, atacar esse problema de várias perspectivas, portanto, trabalhar do ponto de vista de fazer apostas, trabalhar com portfólios, etc. Portanto, existe um vasto corpo de conhecimento da inovação que faz todo o sentido sinergir, trocar, trabalhar em conjunto, colaborar com a sustentabilidade. Estas duas disciplinas têm tanto em comum, e eu costumo dizer que um projeto em sustentabilidade deve falhar porque é má ideia, não porque foi mal gerido. Ok? Se algo falhar porque é má ideia, tudo bem. Mas nós não temos tempo para falharmos porque foi mal gerido. Porque simplesmente, se a gente voltar àquela imagem anterior, simplesmente estamos a tentar usar quadrados para fazer isto chegar a algum lado. Portanto, é muito importante nós termos esta noção dupla desta dança entre a sustentabilidade e a inovação. Portanto, por um lado, temos a inovação de soluções, sim, temos de arranjar novas soluções, mas, por outro lado, a inovação da gestão. Como vamos gerir estes projetos de melhor forma? E processos tradicionais de project management, de gestão do projeto, não se adequam a projetos de sustentabilidade. É uma forma muito diferente de trabalhar. A parte bonita disto tudo é que, ao trabalharmos desta forma, estamos a criar aquilo que em sustentabilidade, em estratégia, se chama os moats, os fossos, que é o quê? Que ideia é que é esta dos fossos? Que quando uma empresa tem formas de trabalhar que são tão específicas para aquela empresa, é muito difícil outras empresas imitarem essa forma de trabalhar. É muito específica, é difícil copiar. E se essas empresas têm soluções que são específicas, que são tão particulares daquela empresa, é muito difícil uma empresa do outro lado do mundo fazer igual. Portanto, aquilo que eu acho que é extremamente interessante é pensarmos como é que, juntando a inovação com a sustentabilidade, estamos a criar estes fossos à volta das nossas empresas. E agora apercebi-me que dizer fossos à volta das empresas não soa assim muito positivo. Mas é uma coisa positiva. Se falarem com a malta de estratégia, eles acham boa ideia. A malta de estratégia gosta de fossos. Então, eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu comprei, à vinda para cá, estas embalagens. Eu vou-vos dar um segredo. Se vocês trabalharem com alguém da Suécia, compram docinhos. Os suecos pelam-se por docinhos. E, portanto, reuniões, etc., têm sempre de haver fika. Pronto. Portanto, eu comprei aqui fika e vamos usar aqui estes docinhos suecos como um prémio. E vamos fazer uma pequena competição. A primeira pessoa da plateia a gritar fosso, quando eu apresentar um fosso, leva uma embalagem de docinhos. Ok? Está fixe, docinhos suecos. Mas não pode ser em qualquer altura da apresentação, senão nunca mais saímos daqui. Vá. Então, como é que nós
vamos fazer isto de juntar a inovação com a sustentabilidade de uma forma wise, não é? Com sabedoria. Eu criei esta ferramenta que está gratuita, disponível, basta irem ao meu site e podem fazer o download, aplicar nas vossas empresas, que é o Sustainability Driven Innovation Matrix. E é uma coisa muito simples, que é, nós pegamos em inovação, em sustentabilidade, põe isto aqui no Matrix, normalmente a malta de economia, se a gente põe aqui 2x2, corre muito bem. E temos aqui vários níveis de maturidade dentro da empresa. E estes níveis também levam-nos a estas 3 áreas de desenvolvimento. Isto é baseado no trabalho do professor John Besant, de inovação. Então, quando nós temos níveis relativamente iniciais de maturidade em sustentabilidade e inovação, estamos a falar de, normalmente, eficiência operacional. Cortar custos, fazermos decisões, mudar embalagens, por exemplo, fazermos decisões no nosso negócio que nos ajudem a melhorar em alguns aspectos específicos. Podemos fazer transformação organizacional, quando temos realmente a criação de valor de uma forma dispersa por toda a empresa, e simbiose sistémica, ou seja, fazer coisas novas com outros. Portanto, vamos desde fazer as mesmas coisas, mas melhor, até fazer coisas novas, novas soluções, novos produtos, novas formas de criar valor, e fazer coisas novas com outros. Vamos falar de exemplos práticos. Esta é uma empresa finlandesa com a qual eu trabalho, que é a Paptic. E a Paptic, eles fizeram uma cena muito engraçada, que é, pegaram em papel, pegaram em têxteis e juntaram as duas coisas. Então tem um material muito engraçado, que apesar de ser fiber-based, baseado com fibras, vem da celulose, mas tem um toque, tem uma resistência muito particular, muito característica. Portanto, é um tipo de inovação que as empresas podem, não é, usar materiais destes para fazerem um tipo de inovação que resolvem para eles internamente os seus problemas. Um exemplo de eficiência operacional pode ser, por exemplo, mudar a frota das empresas para elétrico, etc. São soluções que são integradas, portanto, qualquer empresa pode, em vez de ter as embalagens em papel, usar as embalagens com Paptic, por exemplo, que tem uma coisa muito gira, que é que funcionam até nas mesmas máquinas. Portanto, isto é um exemplo de eficiência operacional. Eu acho que foi, não foi? Boa, fica aqui, a bolinha. E, está bem, ok, Fernanda, mas então, porquê que isto é um fosso? Bem, muito engraçado, porque quando nós começamos isto, the devil is in the details, não é? Quando a gente começa a ver os pormenores, é que a aplicação disto corre nas mesmas máquinas do que as máquinas de plástico, por exemplo. Mas existe sempre um degrau de customização muito grande. E depois também existe uma coisa engraçada, que são as supply chains, não é? Como é que este produto chega até determinada empresa. Portanto, não é assim tão fácil de copiar. Não é assim tão fácil de alguém agora, na Índia, por exemplo, começar a fazer uma coisa igual. Vamos avançar para o próximo nível. Transformação organizacional. Isto é um exemplo que vem da Suécia, Lignode. Eu costumava fazer gestão da inovação na Stora Enso, que é uma grande empresa da pasta de papel, madeiras, etc. E eles estão a fazer um esforço muito interessante de transformação organizacional, porque estão a pegar em todo o conhecimento que têm da matéria-prima árvores e a criar biomateriais completamente diferentes daquilo que é a oferta tradicional deles. Neste caso, baterias. São baterias baseadas em árvores. A ideia é fazer uma substituição, especificamente na bateria, uma substituição da grafite, da parte da grafite nas baterias. Mas é uma história giríssima, até porque a Stora Enso também tem um passado de transformação organizacional, são à conta de muitas
historicamente documentado, a empresa mais antiga do mundo, que já se transformou de ser uma empresa mineira para uma empresa de madeiras. Portanto, e aqui estão eles, outra vez, a transformarem-se. E a transformarem-se com a sustentabilidade. Epa! Foi ali, estão-me a dizer que foi ali alguém. Boa! Boa! Cristina, tinhas que ser tu, pá. Tinhas que ser tu. Muito bom. Está combinado. Então, exemplo final. Simbiose sistémica. Esta é que é a parte fixe. Que é quando nós fazemos coisas novas, mas com outros. Quando nós estamos a criar soluções em que o nosso lixo, o nosso waste, é valor para outros, etc. Este é um exemplo da Áustria, a Hampstatic. Foram nossos convidados numa iniciativa que eu já vos vou contar. E isto é muito giro porque, basicamente, eles usam umas fibras que não são utilizadas para mais nada, de hemp, e fazem painéis de isolamento sonoro. E são desenhados para serem consertados, para serem reutilizados, etc. Mas, em última instância, são combustíveis, compostables, não é combustíveis? Compostáveis. Obrigada. Em última instância, se não quiserem mais aquilo, deitam ao jardim e pronto. Portanto, é uma forma... E são uma startup, estão a crescer muito rapidamente, mas é um exemplo muito engraçado também de pensar desse ponto de vista, de aquilo que nós fazemos com os outros e o lixo dos outros que nós utilizamos, etc. Eu acho que foi ali. Acho que sim. Acho que sim. Boa. Isto do fosso está a correr melhor do que aquilo que eu pensei. Eu estava cheia de medo que ninguém dissesse fosso. E depois fosse só eu, ainda bem. Então vamos. Portanto, vamos voltar àquilo, à ideia inicial. Portanto, temos invenção, comercialização, mas também temos pessoas e planeta. Ok? Estamos a tentar multiplicar isto tudo e criar valor com isto tudo. E continuamente. Porque isto não é de fazer uma vez, agora salvamos o mundo, acabou. Mas continuamente. Como é que nós podemos continuamente criar valor que vem da sustentabilidade? E isso também é o que defende o nosso fosso. Podemos pôr no nosso fosso crocodilos e piranhas e coisas do género que defendem o nosso fosso. É este trabalho contínuo a juntar a inovação com a sustentabilidade. E o lucro vem. A parte do lucro vem. Garanto-vos, se vocês trabalharem desta forma, em que estamos a trabalhar com a invenção e a sustentabilidade, ter esta perspectiva de juntar estas disciplinas nas vossas empresas, o lucro acaba por ser uma consequência natural. E não é isso que nós todos queremos? Portanto, se nós chegarmos a uma empresa e dissermos vocês agora têm de fazer estes reports, é um argumento que é um bocadinho mais chato que dizermos à empresa santo grau para criar um fosso estratégico à volta da empresa e de garantir a criação de valor. Portanto, isto tudo são coisas que nós estamos a fazer num projeto que se chama o Global Green Action Day, em que estamos exatamente a juntar, criar inovação de soluções, arranjar soluções com a gestão da inovação. Se nós temos formas de trabalhar que são muito melhores para aquilo que nós estamos a fazer e não estamos a usar essas formas de trabalhar, estamos-nos a fazer um desfavor. Portanto, nós temos esta ação de formação que está a decorrer agora e no dia 5 de junho, que faz parte da UN World Environment Day, portanto, Dia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, estamos a trabalhar com desafios de empresas e vamos estar aqui no Porto, vamos estar em Lisboa, em Viena e em Estocolmo. Portanto, convido-vos a ver a atividade. E eu acredito piamente que se nós começarmos a ver a sustentabilidade por este ponto de vista da criação de valor, garantir à empresa que a sustentabilidade não é um custo, é a forma como nós nos diferenciamos e garantimos a sobrevivência próspera da empresa,
Eu acho que nós vamos conseguir. Acho que falta pouco tempo, acho que é difícil, acho que isto ajuda a fazer a experiência um bocadinho mais dinâmica, mas acho que é possível. Acho que nós vamos conseguir. E acho que não podemos acabar uma apresentação sem meter lá para dentro um provérbio chinês. Eu gosto muito deste, que é: a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor altura, o segundo melhor momento é agora. Já devíamos ter feito isto, mas ainda vamos a tempo. Obrigada.